Olá pessoal, olá alunos. Esse é o segundo vídeo da série onde eu falo sobre como aprender inglês. Então vamos pensar o seguinte, você colocou na sua cabeça, preciso aprender inglês, quero aprender inglês, vou aprender inglês. Qual que são os passos? O primeiro passo que eu mencionei foi a questão de ouvir inglês. E eu sempre digo, quem não ouve, não fala. Simples assim, se não ouve inglês, não fala inglês. E aí eu dei o exemplo, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês assistirem o vídeo inteiro, mas o exemplo é o seguinte. Aqui, na região que eu moro, nós falamos porta. É comum, porta, porteira, portão, até uma piada. Ou seja, ninguém fala porta ou porta. E por que não? Porque não se ouve assim. As pessoas não falam assim. Então você não falaria de uma forma diferente se você ouve desse jeito. Mesma coisa se você estivesse no Rio de Janeiro, se fosse um carioca. Seria bizarro eu falar porta sendo um carioca. Ao menos que minha família inteira falasse assim, eu vivesse isolado. Então, para concluir, nós falamos o que ouvimos. O seu sotaque só existe por conta que você ouve assim. Bom, aí as pessoas quando têm aula, elas argumentam o seguinte, professor, mas se eu ouço muita música em inglês, isso ajuda, não ajuda? Ajuda, mas se só ouvir música ensinasse as pessoas a falar inglês, todo mundo falaria. Eu assisto série, ajuda. Inclusive um detalhe interessante, falando em listening, toda vez que eu estou dando aula para alguém e eu percebo que o sotaque da pessoa é muito bom, eu sempre pergunto, você gosta de série, não gosta? As pessoas se espantam e digam, como é que você sabe disso? Por conta do sotaque. Percebe-se, é muito perceptível. Então tá, qual seria então o segundo passo se eu já ouço inglês? Eu comecei a ouvir inglês, professor, o que eu faço agora? Eu digo para os alunos, estudem frases. Estude frase, colecione frase, perceba a frase, entenda o inglês como frase. É muito comum quando também alunos me procuram para ter aula e eles dizem assim, professor, eu até sei umas palavrinhas, mas eu não consigo montar frases. Sim, porque você treinou palavrinhas, você não treinou frases. Pensa o seguinte, de novo, eu sei algumas palavras, mas não consigo montar frases. Óbvio, porque você treinou palavrinhas, você treinou, de repente, pegar uma palavrinha no dicionário ali, anotar em algum lugar, se você fez isso, na verdade. Mas é que tá, a gente fica bom naquilo que a gente treina. Se você passasse a treinar frases, ou seja, colecionar frases, montar frases. Quando eu digo montar frase, é um pouco difícil para quem está começando, porque você não sabe qual a sequência, não sabe, de repente, qual seriam as combinações certas. Mas pensa comigo, você viu um texto e tinha uma frase bacana, e tinham várias palavras que você gostaria de entender nessa frase. Você pode realmente olhar cada palavra isoladamente, mas sempre pensa na frase. Imagina falando aquela frase para alguém. Inclusive, no terceiro vídeo que eu pretendo fazer dessa série, que é a inicial, depois terão mais vídeos, mas eu diria que são 3 vídeos que são a base para você aprender inglês. Então, o primeiro é ouvir, primordial, não tem como escapar disso, e a segunda é aprender frases, estudar frases ou colecionar frases. Olha só, vamos pensar num exemplo. What's your name? What's your name? Muitas pessoas já sabem essa frase, e mesmo ela sendo falada rápida, você entende. Que inclusive é uma reclamação bem constante dos alunos, não entendo porque eles falam rápido. Se você soubesse as frases mais comuns do inglês, as mais comuns da língua inglesa, você entenderia. Então, what's your name? Qual o seu nome? Agora, uma outra frase que é bem interessante que os alunos sabem, normalmente sabem, é quando alguém pergunta, how old are you? How old are you? Se você já fez inglês básico, você entende essa frase, qual a sua idade. Porém, tem um detalhe bem interessante aqui. Se você traduzir essa frase, palavra por palavra, ficaria assim, quão ou como velho é você? E não faz sentido nenhum pra gente em português. É aí que mora a mágica de aprender frases. Você já aprende a gramática. E meu argumento, e o argumento de pessoas que usam essa metodologia de aprender frases é essa, que ao aprender frases, você já aprende várias coisas. Você aprende a gramática, você aprende quais são as possíveis combinações. E uma outra coisa que eu falo para os alunos, que é bem legal, e eu sempre falo para os alunos assim, guarda isso para o seu coração. Essa técnica, essa metodologia de aprender frases, para o brasileiro, é muito legal pelo seguinte. Se eu perguntasse para vocês agora, quão similar você acha que o inglês é do português? Normalmente as pessoas dizem assim, muito pouco. Ou algumas que já perceberam que tem similaridade, dizem assim, até tem bastante, mas isso não ajuda em nada a aprender inglês. E aí eu pergunto, então tá, de 10
a 90%. O quanto o inglês é parecido com o português? As pessoas falam 20%, 30%. Quando elas dizem 30%, eu pergunto, não é bastante? E sendo 30%, então isso quer dizer que eu deveria entender tudo do inglês, certo? Ou melhor, os 30%, ou seja, um terço, né? Um pouquinho menos que um terço. E aí vem um problema. Eu digo o seguinte, que na verdade é 60% parecido. E aí eles falam, claro que não. Se fosse 60%, aí sim que eu teria que entender muita coisa do inglês. Bom, vamos pensar numa vantagem e uma desvantagem. Sim, o inglês se parece com o português em 60%. Quando é para ler, ou seja, escrito, eu consigo perceber isso, né? E de palavras que não são tão básicas da língua inglesa. Então, ou seja, pensando nisso, lembra que eu sempre falo da dica dentro da dica? O inglês, então, mais avançado é mais simples do que o inglês básico. Por quê? Porque o inglês tem influência do latim. Principalmente palavras ligadas à medicina, direito, economia e por aí vai. Então, para o brasileiro que pretende aprender inglês e entende essa questão de entender frases, tem várias palavras que ele vai entender no contexto, porque são palavras parecidas com a língua portuguesa. Eu tenho um material e eu pretendo disponibilizar esse material para vocês, que mostra exatamente isso. São frases complexas, mas por terem várias palavras em português, parecida com o português, os alunos conseguem entender. E aí eu mostro uma outra frase bem mais simples, e quem não sabe inglês não entende nada, e porém é uma frase básica. Então pensa nisso. Uma vantagem. O inglês mais intermediário e mais avançado acaba sendo mais fácil para a gente, por ter palavras parecidas. Qual é o problema? O grande problema? O som, que é totalmente diferente. Então eu volto para a ideia anterior, ou seja, se eu me acostumo a ouvir inglês, eu começo a detectar aquelas palavras que são parecidas. E se eu não consigo detectar, mas eu consigo porque eu estudo frases, se eu assistir um filme com a legenda em inglês e eu souber as palavras mais básicas da língua inglesa, as que são parecidas com o português, eu vou começar a detectar. Por exemplo, a palavra caos. Caos. Escrevendo é C-H-A-O-S. Caos. Parece com caos. Porém, ouvindo é chaos. Chaos. As pessoas não conseguem detectar isso. Uma outra palavra que eu sempre uso como exemplo é a palavra Catholic. Catholic. Quando eu falo isso, eu pergunto para os alunos o que quer dizer essa palavra, as pessoas falam Kéfera. Não faço ideia, professor. Quando eu escrevo a palavra, eles se assustam em perceber que é católico. C-A-T-H-O-L-I-C. Catholic. Bom, escrito, praticamente a mesma coisa, né? Tem o H e não tem o O no final. Mas ouvindo é totalmente diferente. E isso é em várias palavras. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, se tudo que eu falei você não absorveu ou não fez sentido, pensa o seguinte, se eu ouço inglês, eu acostumo com o som da língua. Se eu estudo frases e, portanto, nas frases, as palavras, eu aprendo muito mais, porque eu tenho o contexto, eu já tenho a gramática, eu já tenho o significado, eu tenho toda uma ideia ali, né? Então, juntando o listening, juntando o estudo das frases, é muito mais plausível que você adquira uma fluência, porque você acostumou com duas coisas que são bem naturais de quando alguém está aprendendo uma língua estrangeira. No outro vídeo eu digo, quando você é bebê, você está ouvindo o seu idioma sendo falado por várias pessoas ao seu redor. E aí vem uma outra coisa interessante. Dentro de uma frase, pensa o seguinte, eu tenho uma frase. O que é uma frase? Uma coleção de palavras. E algumas dessas palavras são chamadas de chunks, que são coisas que nós falamos sempre juntos. Por exemplo, sei lá. Pensa na frase sei lá. Sei lá é um chunk, todo mundo fala assim, sei lá. E se você pensar bem, não faz sentido. Sei, saber, lá. Por que eu falo sei lá? Quando eu pergunto isso, as pessoas falam sei lá e pronto. Então, pensa comigo, existem vários chunks, várias coleções de palavras usadas na mesma sequência em todos os idiomas. O inglês, obviamente. Se você sabe essas sequências, você passa a entender inglês de forma muito mais natural. Só uma observação antes de terminar esse vídeo. Eu tenho notado, né? Eu sempre falo que tem dica dentro de dica. Então essa aqui vai ser uma dica interna. Eu tenho visto bastante vídeos assim na internet bem
polêmicos, assim, não, porque existem escolas de inglês que querem que você aprenda inglês em apenas 5, 10, aliás, em 5 ou 10 anos, sendo que eu posso ensinar inglês para vocês em apenas 3 meses, ou inglês em 6 meses, ou inglês em 1 ano. Se fosse 1 ano já seria ótimo, né? Seria um bom tempo, um tempo recorde para você aprender um idioma. E daí, é possível aprender tão rápido assim? Bom, aprendendo frases, eu aprendi alemão muito rápido. Eu tinha uma base muito básica, comecei a aprender alemão e com frases eu aprendi muito rápido. Mas espera um pouquinho, esses vídeos que são sensacionalistas, né? Porque existe um complô para que você não aprenda inglês. O Brasil é um país que tem várias escolas de inglês. Aliás, o país que mais tem escolas de inglês e que as pessoas menos falam inglês. Mas eu estou aqui para mostrar que meu método é diferente, que você vai aprender. E eu sempre brinco que tudo tem um ponto de verdade, um ponto de mentira. Pessoal, não tem segredo, não existe escola querendo que você fique 10 anos lá. Óbvio que financeiramente falando é melhor que você esteja lá por mais tempo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você aprenda, mas talvez a abordagem seja problemática. Porque pensa comigo, se eu estou te dando aula e eu só te ensino gramática, você vai ficar bom em quê? Em gramática? Mas espera um pouquinho. Não é o que eu devo aprender? Gramática? Sim, você deve aprender gramática, mas não é só gramática. Eu preciso aprender um conjunto de coisas. Só que o aluno tem que entender a parte que cabe a ele. Existem, talvez, técnicas que facilitem isso. E aprender frases é uma técnica que facilita bastante. Por que ela facilita bastante? Porque ela dá, vamos dizer assim, um boost, um empurrão, no sentido de que você tem dificuldade de criar frases. Bom, então aprenda frases inteiras. E aí, se imagine falando aquelas frases, porque daí você consegue, ao invés de pensar que eu tenho que criar frases, e aí, aliás, a ideia de eu não consigo criar frases vem da ideia de aprender palavras picadas, palavras isoladas e saber estruturas gramaticais e colocar aquilo. E, na verdade, isso é um problemaço, porque, veja bem, você tem que pensar num monte de coisa, tem que pensar, poxa vida, eu tenho que usar a gramática tal e pegar essa palavra, mas qual que é essa palavra mesmo? E você não consegue. Ao passo que se você aprende frases, você aprende os chunks e você vai recombinando essas palavras, esses chunks. Bom, talvez você seja como eu e fale assim, duvido que isso funcione. Põe em prática. Eu coloquei e aprendi alemão em muito pouco tempo. Faça o mesmo. Comece a partir de hoje a estudar frases. Professor, onde que eu arrumo essas frases? Qualquer lugar. Filme, música, exercícios, qualquer coisa que você acha na internet, vídeos da internet, você consegue, usando o ChatGPT, pede para ele. Pensa num grupo de palavras, ou crie frases randômicas, né, aleatoriamente, para que eu possa estudar. Você vai conseguir. Ou seja, como eu disse também no outro vídeo, seja criativo. Seja criativo e a partir de hoje, pense, eu vou estudar frases, eu vou colecionar frases, eu vou pensar em frases. E, ao fazer isso, você vai ver um resultado bem legal. Beleza? É isso aí. Agora, eu terei mais um vídeo nessa sequência que eu digo que são as três coisas básicas que você tem que fazer para aprender inglês. E aí, obviamente, falarei de outros detalhes posteriormente. Mas é isso e até mais, pessoal. Valeu!